Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em mais esse momento de nossas vidas. Alguém pela primeira vez na casa? Seja muito bem-vinda. Vamos lá ao nosso reforço dos recadinhos. As doações para a cesta básica, para as famílias que são assistidas pela casa. O que puder ajudar de alimento, temos ali no quadro de avisos uma lista do que é mais necessário. São 40 famílias, né? 40 famílias para montarmos essas cestas e dar uma assistência para as famílias. As doações também para o nosso bazar da Pichincha, que ajuda a sustentar a casa, ajuda com algumas doações também para as famílias. Aquilo que tiver em condições de uso, não é só roupas não, eletrodomésticos, eletrônicos, qualquer coisa. Estando em condições de uso para nós podermos comercializar, nós vamos agradecer. E nós somos parceiros de uma casa, um asilo lá em Santo André, de idosos. É o mesmo nome da nossa casa, Nosso Lar. E quem puder, quem quiser, trazer aquelas notas fiscais paulistas, que não esteja cadastrado o seu CPF, traz aqui e deixa na recepção, que nós repassamos para eles. E aquela vantagenzinha de notinha em notinha, eles conseguem também fazer um bom trabalho com esse grupo de idosos lá. Lembrar da nossa caixa de vibrações lá na frente, nome de algum familiar, algum ente que nós quisermos fazer um pedido de orações, de vibrações, só colocar lá na frente, tem uma caixinha, coloca o papelzinho para encher, as meninas na recepção ensinam como fazer se precisar, o que precisa colocar de dados. Vamos lembrar também da pomadinha Vovô Pedro, que estava esquecendo, tá? Pega lá na frente na recepção, é de graça. E resolve muita coisa, tá, gente? Não sei se vocês conhecem ou não, mas resolve bastante. Como o Hélio fala de vez em quando, para a gente que já está na idade do condor aqui, condor ali, ajuda demais a gente passar onde necessita. E funciona, tá? Funciona. Eu ia falar para a Maria que aqui é jovem, não conhece. Por isso que eu fiz como agente. Fica melhor. E está chegando, mês que vem, a nossa Semana Espírita aqui da região de Mauá, da USA Intermunicipal de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Então, nos centros espíritas, terão palestras semanais não, vai ser a Semana Espírita, serão diárias, e cada dia numa casa espírita. A nossa casa vai ser no dia 21 de agosto. Passar aqui, às vezes interessa, mora perto ou quer dar um passeio diferente. É o que eu gosto de falar. Esses dias de Semana Espírita, é gostoso que nós pudéssemos, cada vez que desse uma folguinha, ir numa casa espírita, numa palestra diferente, nós revermos amigos, vermos uma palestra diferente. Há pessoas que nós encontramos que nem sabia que era espírita e é do nosso convívio, nós encontramos, é uma confraternização muito boa. Então vai ser do dia 17 até o dia 23. A abertura vai ser no Centro Espírita no Ismênia de Jesus, beirando a linha de trem ali em Ribeirão Pires, na Capitão Zé Galo. O tema vai ser Francisco Cândido Xavier, Exemplo de Caridade. Vai ser uma palestra musical com Elizabeth Lacerda, com início às 16 horas. Será um domingo, dia 17, tá? Nós abrimos no dia 17, às 16 horas. Na segunda-feira, a palestrante vai ser a Rosana Cabral, uma trabalhadora nossa ali do Centro Espírita de Ribeirão, trabalha com jovens, muito boa palestrante também. Ela vai falar sobre Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Kardec, uma homenagem a ela, ao invés de falarmos sempre de Kardec, vamos falar dessa vez de quem deu o apoio todinho para aquele homem poder trabalhar. Então vai ser Amélie Gabrielle Boudet, a mulher que sustentou a missão de Kardec. Vai ser no Centro Espírita Caminho da Luz, ali em Ribeirão Pires também, na Rua Ômega, na Francisco Moteiro, cemitério. Entrou no muro do cemitério, só subir direto e já vai chegar na Rua Ômega. Na terça-feira, dia 19, às 20 horas. Os dias de semana serão sempre às 20 horas, tá? Só tirando, acho que um que começa às 20h30, eu já falo. Mas serão sempre às 20 horas. Vai ser a Tânia Pazianotti. Nós aqui conhecemos, que ela vem aqui na casa também de vez em quando fazer para nós. Disciplina e sensibilidade.
As Bases da Mediunidade Consciente, em Ivone do Amaral Pereira. Eu até esqueci de falar, nós estamos falando dos vultos, mas o nosso tema central é Personagens do Espiritismo, Vozes que Ecoam no Tempo. Vai ser no Centro Espírita Amor e Luz, na Rua Rochedo, lá na 4ª Divisão. Na quarta-feira, a companheira nossa, Denise Santana, ela vai falar sobre Edgar Armond e sua contribuição ao Espiritismo no Brasil. Vai ser aqui pertinho, na ADE, Associação Divulgadora dos Ensinos Espíritas, na Rua João Varim, de esquina ali com quase Rua Santo André, né? Já passa a ser Décio de Assis Pedroso. Na quinta-feira, aí sim, aí aqui na nossa casa, dia 21, com início às 20 horas, Marisa Sanches, Eurípides Barçanufo, o educador e médium brasileiro. Sexta-feira, no dia 22, aí, essa é a única casa que se inicia às 20h30. Lá há uma necessidade de alterar um pouco o horário, que a maioria dos trabalhadores vem do Jabaquara, vem de Pirituba, então é distante para eles, então ao invés das 20, começa-se às 20h30. Vai ser a filosofia espírita na visão de Leon Denis, no Grupo Espírita Amor e Luz, na Rua Lamartine Pavim, ali atrás do Independente, esquina com a Rua Francisco Vó. Isso, né? Esquina com a Francisco Vó. E o palestrante, vocês não conhecem? Um tal de Ângelo Evaristo? E sábado é o nosso encerramento. Dia 23 às 20 horas, o palestrante nosso vai ser o André Luiz, do Grupo Espírita Fraternidade, e vai ter uma apresentação musical com Écio Buch. Esse sim vai falar sobre Allan Kardec, o homem, a obra e a imortalidade de um legado. Aí será no Grupo Espírita de Estudos A Caminho da Luz, na Rua Peregrino Gianazzi, Santana, em Ribeirão Pires. E é isso aí. Encerrando. Dia 19, sábado agora. A partir das 19 horas, passamos bastante aqui no quadro, na TV, a nossa Noite do Caldo, já estava esquecendo. Então aí sim, é o nosso evento aqui da casa. R$20 para quem quiser retirar para a viagem e R$30 o rodízio. 3 sabores, feijão, caldo verde e o de galinha. Muito bom. Já experimentei aqui, todo mundo já fez uma provinha para nós de tempo em tempo. O pessoal cozinha bem, compensa, tá? Familiares, quem vocês quiserem trazer, vamos dar um jeitinho de dar um reforço aqui para encher a casa. Agora foi? Beleza. Vamos então aos recados dados, vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, aqueles que o assim quiserem. E vamos mentalizando o Mestre Jesus aqui conosco, os seus trabalhadores e os seus enviados nos envolvendo neste momento. E imaginando esse abraço amoroso do nosso irmão maior, vamos até Deus em uma prece. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nos reunindo em torno do nome de Cristo. E mais uma vez nós solicitamos que os Senhores estejam conosco, nos envolvendo, nos intuindo, nos abençoando, para que possamos estar absorvendo ao máximo dos ensinamentos que nos serão passados hoje. E que nós possamos, através dessas reflexões, estarmos nos modificando e nos melhorando. Graças a Deus. E vamos receber o companheiro Hélio, que vai fazer a palestra para nós hoje. A parábola da semente. A parábola da semente. Boa noite a todos, os presentes encarnados e desencarnados.
os que estão lá do outro lado da telinha, com especial atenção às nossas meninas Iraci e Dona Margarida. A energia crística que habita a minha pessoa, saúde a energia crística que habita cada um de vocês. Como nosso irmão Ângelo já entregou o que eu vou fazer essa noite, né? Hoje a gente vai prosear sobre a parábola da semente, o solo da alma. Isso está em Marcos capítulo 4, versículo de 26 a 29. Apresenta a parábola da semente ou a parábola do crescimento da semente, que vou ler para vocês, que é uma tradução do nosso testemunho, do Novo Testamento, por Haroldo Dutra Dias. Dizia-lhes, o reino de Deus é assim como um homem que lança a semente sobre a terra. Durma e se levante noite e dia, e a semente germine e se alongue, não sabendo ele como. A terra de forma autônoma frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão, cheio na espiga, e quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a hora da ceifa. A semente cresce, revelando uma perspectiva valiosa sobre o reino do Pai Maior. Durante seu ministério, Jesus o Cristo frequentemente usou parábolas para ensinar sobre o reino, ressaltando seu desenvolvimento e crescimento de maneira misteriosa e contínua. Nesta parábola, observamos como o reino do Pai Maior é semelhante a uma semente que, uma vez lançada na terra, cresce de forma imperceptível e independente do controle humano. Cada elemento da narrativa ilustra o processo natural e desenvolvido pelo qual o reino avança desde o plantio até a colheita, apontando tanto para a obra do Pai Maior quanto para as respostas da criação. Se cada um de nós buscarmos a partir desta noite, que estamos sendo presenteados por essa parábola, buscarmos compreendê-la mais profundamente e descobrir as suas lições, as palavras que aqui serão colocadas oferecem uma análise detalhada da semente que cresce e de como ela representa o progresso silencioso, porém poderoso, do reino do Pai Maior neste planeta chamado Terra. A parábola contada por Jesus em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 9, é uma lição sobre o reino do Pai Maior e a maneira misteriosa como ele se desenvolve. Jesus apresenta a imagem de um homem que lança sementes na terra e depois disso segue sua vida normalmente. Ele dorme e acorda, enquanto as sementes crescem, de maneira que ele não compreende. Similar à fórmula da água H2O, todo ser humano sabe, mas ninguém sabe fazê-la. Isso mostra que o crescimento do reino do Pai Maior ocorre de modo independente do controle humano. É algo que pertence ao Pai Maior e que acontece no tempo e na forma que ele determina. Nesta passagem, Jesus está expandindo o entendimento de como o reino do Pai Maior funciona, começando com a parábola do semeador, onde ele fala sobre os diferentes tipos de solo que representam os corações de cada um de nós aqui presentes. Já aqui, Jesus está destacando o solo bom, que recebe a semente e frutifica. O crescimento da semente, que representa a palavra do Pai Maior, ocorre gradualmente. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Esse processo reflete o desenvolvimento espiritual de cada um de nós, começando com uma fé inicial até a maturidade e a produção de frutos para o reino. A parábola nos lembra que não podemos fazer a semente crescer, nem mesmo explicar como o crescimento acontece. O desenvolvimento da semente e a formação do fruto são verdadeiros mistérios.
Ser um agricultor exige, portanto, uma grande dose de fé e também uma enorme paciência. Aqui estão 4 lições inspiradas na parábola, que é da semente que cresce secretamente, destacando a natureza da semente e o significado do processo de crescimento no reino do Pai Maior. A primeira lição desta parábola é que a semente que simboliza a palavra do Pai Maior é a mensagem do reino, cresce por uma força invisível. Jesus nos lembra que assim como a semente germina e se desenvolve na terra, o reino do Pai Maior também prospera independentemente das intervenções humanas. O plantio é nossa responsabilidade, mas é o Pai Maior que opera o crescimento e o amadurecimento espiritual, como Paulo afirma na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei a semente, e Apolo a regou, mas foi Deus quem a fez crescer. Isso deve-nos ensinar humildade, lembrando-nos de que o sucesso do reino não depende do nosso esforço, mas do poder do Pai Maior. A segunda lição, o reino do Pai Maior prospera independentemente de nossas limitações. A parábola destaca que o agricultor dorme e acorda enquanto a semente cresce secretamente. Em Marcos capítulo 4, versículo 27, quer ele esteja dormindo ou acordado, noite e dia, a semente brota e cresce, e ele não sabe como isso acontece. Significando a perseverança do reino do Pai Maior, que avança independente da presença ou ausência de seus trabalhadores. A obra do Pai Maior se realiza apesar de nossas falhas e limitações. Essa confiança no crescimento divino deve nos libertar da ansiedade, pois sabemos que o reino do Pai Maior se expande sem interrupções, sustentado pelo Senhor, que age mesmo em nosso descanso. A terceira lição, o dia da colheita chegará, a meta fora da foice. Em Marcos capítulo 4, versículo 29, e o homem corta a espiga assim, que os grãos amadurecem, pois chegou o tempo da colheita. Remete ao julgamento final, em que Jesus, o Senhor da seara, virá colher os frutos. Cada semente que floresceu e frutificou será colhida. Esse evento final deve nos motivar à vigilância. Lembrando que o crescimento espiritual, pessoal e comunitário, que é em comunidade e em grupo de pessoas, precisa de preparação para o retorno de Jesus, o Cristo, o juiz fiel. Jesus retornará, ele não retornará porque ele nunca foi embora. A quarta lição, a humildade e a confiança no processo do Pai Maior são necessárias. Finalmente, essa parábola nos ensina a confiar no processo de crescimento divino e a caminhar com humildade. Como meros servos, somos privilegiados por participar do trabalho do Pai Maior, mas não devemos nos exaltar. A obra é do Pai Maior e a glória pertence somente a Ele. Como bem observado nessa parábola, o papel de cada um de nós é sermos vasos que Ele, o Pai Maior e o Jesus, usa, e cada vitória e crescimento são frutos do trabalho divino. Portanto, essa lição finaliza com um chamado à humildade e confiança do propósito do Pai Maior, sabendo que Ele, no tempo certo, colherá os frutos de seu reino e nos recompensará conforme nosso trabalho de colocar em prática e ensinamentos do nosso irmão maior e mestre, modelo e guia, Jesus o Cristo. Para fortalecer ainda mais o que já foi dito até o presente momento, Jesus explica a parábola do semeador, que está em Marcos capítulo 4, versículos de 13 a 20 e Lucas capítulo 8, versículos de 11 a 15. A semente que cai à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende, e Satanás, que hoje é chamado de o capiroto,
vem e tira as coisas que foram semeadas em nossos corações. A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria aceita imediatamente. Mas, como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a sua fé. A semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto, mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem do reino e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Jesus também explica a parábola do joio e do trigo, Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30. Aquele que planta boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino e o joio são as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio Satanás, que aqui nós já falamos que hoje é chamado de o capiroto. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é arrancado e jogado ao fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem, Jesus, pois ele também foi um homem, enviará os seus anjos e eles arrancarão do seu reino todas as pessoas que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam a maldade. E os anjos jogarão essas pessoas na fornalha acesa, onde elas vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai maior. Quem pode ouvir, que ouça. Agora nós vamos falar da parábola da semente de mostarda, que para quem ainda não conhece essa semente, eu trouxe aqui para vocês, quem quiser ter a curiosidade de vê-la, pegá-la na mão, como é que ela é, eu vou deixar aqui em cima da mesa depois para vocês verem. O reino, essa parábola está em Marcos capítulo 4, versículos de 30 a 34, em Lucas capítulo 13, versículos de 18 a 21 e também em Mateus capítulo 13, versículos de 31 a 32. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes quando é plantada na terra. Depois de plantada, porém a semente brota e a planta cresce, tornando-se a maior de todas as hortaliças. E ela produz grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem fazer ninho à sua sombra. Digo a verdade a vocês, isso Jesus aos seus apóstolos. Muitos profetas e homens justos desejarão ver as coisas que vocês veem, mas não virão. Eles desejarão ouvir o que vocês ouvem, mas não ouvirão. Eu falarei mediante parábolas, explicarei coisas que são desconhecidas desde o princípio do mundo. Exemplos práticos da vida comum carregam um significado claro no reino do Pai Maior, que se fazem presente nas parábolas que aqui nós já comentamos. A semente é a palavra do Pai Maior, o Evangelho na pessoa do próprio Jesus, que é o Verbo vivo. O semeador é quem anuncia a palavra do Pai Maior. 4 tipos de solos são os diferentes tipos de pessoas e as suas reações quanto à semente. Cada tipo de solo determina o que acontece com as sementes e si próprio. Beira do caminho são as pessoas que ouvem, mas não creem, têm o coração duro, não receptivo à palavra do Pai Maior. As aves que comem a semente são o símbolo do Satanás, que nós já dissemos aqui que hoje também é chamado de o capiroto.
que vêm e tiram-lhes a palavra para que não se salvem. Solo rochoso são as pessoas superficiais, ouvintes emotivos, mas com entraves internos que impedem o evangelho de criar raízes profundas. Calor do sol são os problemas, provações, intolerância ou rejeição por causa da fé em Jesus que fazem em alguns se desviarem do caminho da luz. Solo com espinhos são as pessoas que ouviram a palavra, mas não, com o passar dos dias, são sufocadas por preocupações deste mundo e prazeres da vida. Essas pessoas têm inclinações gananciosas e egoístas, não dão frutos, pois vivem para satisfazer seus próprios interesses. Os espinhos são as riquezas terrenas, os negócios que despertam ambição, ganância e paixões. Enfim, é o amor por tudo que não é do Pai maior. Solo fértil são as pessoas que ouviram a palavra do Pai maior e recebem-na com fé, com o coração honesto e reto. Dão frutos, mesmo que para isso tenham que enfrentar dificuldades na vida. Colheita de 30, 60 ou 100 por um são os muitos frutos produzidos através da boa semente recebida pela fé nos corações das pessoas que ouviram e colocam em prática a palavra do Pai maior. As pessoas que ouvem a palavra do Pai maior e a compreendem pela fé e amor são as pessoas que produzem frutos em grandes quantidades, pois multiplicam a semente recebida, comunicando ao seu próximo a mensagem e os ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus o Cristo. A palavra preenche tanto a sua vida que ela se alastra aos outros, à sua volta, espalhando a boa semente. Sabemos que o mérito dessa abundância não é da terra, nem do semeador, mas do Pai maior, a fonte da vida. Jesus é a palavra eterna que dá o crescimento e faz frutificar a todos que o recebem verdadeiramente. E diante do já exposto, me vem uma pergunta: que tipo de solo cada um de nós que estamos aqui somos hoje? Se você já ouviu e compreendeu a mensagem de salvação em Jesus o Cristo, assuma um compromisso real com Ele. Sua vida e caminhada será inteiramente do Pai maior, e assim poderá ver os frutos do trabalho do nosso irmão maior e mestre, modelo e guia, Jesus o Cristo. Aquele que doou a sua vida como o grão da terra. João, capítulo 12, versículo 24. Digo a verdade a vocês, um grão de trigo tem de cair no chão e morrer para produzir muitos frutos, mas se não morrer, continuará sendo uma única semente. A mensagem do Pai maior, que por amor enviou Jesus ao planeta Terra para dar vida, deve produzir frutos em nós e por nós para a glória do Senhor. João, capítulo 3, versículo 16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Através destas parábolas, ele não apenas explica a dinâmica espiritual, mas também desafia cada um de nós, ouvinte, a examinar o estado do próprio coração de cada um de nós. Usando uma linguagem que refletia o cotidiano dos agricultores, Jesus conseguiu alcançar tanto os mais simples quanto os mais instruídos. A agricultura era uma parte vital da vida na época, e os ouvintes de Jesus entendiam a importância do solo e das condições para que uma semente prosperasse. Assim, ele construiu um paralelo direto entre a vida espiritual e o mundo físico, facilitando a assimilação das mensagens. Ao invés de entregar todas as respostas, ele utilizava as parábolas para provocar reflexões e convidava seus ouvintes a aprofundarem a sua busca espiritual.
A parábola da semente é um excelente exemplo dessa metodologia, pois cada detalhe pode ser interpretado de maneira prática e espiritual. Com essa parábola, Jesus destacou que a receptividade à mensagem divina varia de pessoa para pessoa, representando os diferentes solos, iluminando o coração de cada um de nós que aqui estamos presentes. A semente tem um potencial ilimitado de gerar vida e transformação, mas precisa de condições adequadas para germinar. A terra realmente algo de maravilhoso nesse processo. Isso ilustra a maneira como o Evangelho pode transformar vidas quando recebido com fé, amor e disposição. O problema nunca está na semente, mas no solo de quem a recebe. A interpretação espiritual da parábola da semente nos convida a olhar além da narrativa simples e refletir sobre suas implicações para a vida do cristão. A história, embora ilustrativa, revela verdades espirituais essenciais sobre o reino do Pai Maior. A semente, como a palavra do Pai Maior, tem um poder dentro de cada um de nós de transformar as vidas de cada um de nós. No entanto, essa parábola destaca que esse poder é limitado pela condição do coração de quem a recebe. Isso nos mostra e reforça que o Pai Maior respeita nosso livre-arbítrio, deixando-nos decidir como reagiremos às suas mensagens. E diante desse livre-arbítrio, Satanás, que nós já dissemos aqui que hoje é conhecido como capiroto, utiliza tribulações e perseguições para atacar aqueles que possuem uma fé superficial representada pelo solo rochoso. Ele sabe que sem raízes profundas, a palavra do Pai Maior não pode sobreviver a pressões externas. Isso reforça a necessidade de cultivarmos uma fé sólida e resiliente. A parábola oferece a cada um de nós uma oportunidade única de fazermos uma introspecção, desafiando-nos a avaliar como estamos recebendo e respondendo à palavra do Pai Maior em nossas vidas e nas nossas caminhadas. Ela não é apenas uma narrativa para reflexão teológica, mas um convite à transformação pessoal de cada um de nós. Embasado como está o nosso coração, estamos sendo como o solo à beira do caminho, onde a palavra é rapidamente esquecida, ou talvez estejamos vivendo como solo rochoso, com entusiasmo superficial, mas sem profundidade. Essa autoavaliação é essencial para entendermos como poderemos melhorar a nossa receptividade. Outro ponto importante é a preparação do solo. Assim como o agricultor trabalha para remover pedras e espinho, devemos trabalhar para remover as barreiras que impedem o nosso crescimento espiritual. A parábola nos reforça que o crescimento exige esforço ativo, como tempo dedicado à oração, leitura e prática do Evangelho e à comunhão com o nosso próximo. Para cada um de nós podermos cultivar os frutos espirituais, não basta apenas ouvir ou entender a palavra do Pai Maior. É necessário colocá-la em prática e viver de acordo com os seus ensinamentos. A frutificação é a evidência de uma vida transformada e de um coração verdadeiramente receptivo e fértil, que acolhe a palavra com alegria e permite que ela produza frutos. A parábola nos desafia a examinar o coração de cada um de nós e a refletir como estamos recebendo a palavra do nosso irmão Jesus o Cristo. Ao compreendermos o significado de cada elemento dessa parábola, perceberemos a profundidade de seus ensinamentos e estarmos receptivos e dispostos a mudar. A parábola nos encoraja a confiar no poder transformador do Evangelho, mesmo que nem todas as sementes deem frutos,
o trabalho do semeador nunca será em vão. Simbolizando Jesus, eu, qualquer um de nós que compartilhe a palavra do Pai Maior. Ele ilustra a dedicação a espalhar o Evangelho mesmo diante dos desafios. A semente, representando a palavra do Pai Maior, tem o poder de transformar vidas o crescimento depende da receptividade do coração humano e de sermos um solo fértil. Cada um de nós somos chamados a produzir frutos espirituais. Isso só é possível quando permitimos que a palavra do Pai Maior enraize em nossas vidas e caminhadas, transformando o mundo e as pessoas ao nosso redor. Para fecharmos essa noite com as palavras de ouro, o semeador é o Cristo e a doutrina espírita é o bem. E em muitas ocasiões somos cada um de nós semeando exemplos, palavras e atitudes. A semente é a palavra do Pai Maior, o ensinamento espiritual, o amor que precisa frutificar. Nos tipos de solos, à beira do caminho que representa os indiferentes, o pedregoso, os entusiastas, passageiros, entre espinhos, os distraídos com o mundo, e a boa terra que compreende e praticam. Diante da colocação de Allan Kardec, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, pergunto a cada um de nós, aqui e agora, como está o nosso solo interior? Quais pedras ainda existem dentro de cada um de nós? Que espinhos estão sufocando a semente? Estamos prontos para sermos a boa terra? No lar, como está a nossa paciência, nossos exemplos e o nosso perdão? No trabalho, semeamos compreensão ou julgamentos? Na casa espírita, estamos sendo solo ou apenas a plateia? A semente precisa de sol, água e tempo. Assim também, a reforma íntima precisa de evangelho, oração e perseverança. Orai-vos e vigiai-vos. A colheita é certa, mas depende do preparo. O lavrador que semeia com fé e trabalha com amor nunca volta de mãos vazias. Convidemos Jesus para ser o jardineiro da nossa alma. Que Ele nos ajude a tirar as pedras, arrancar os espinhos e regar com esperança o que ainda é semente em cada um de nós. Senhor Jesus, faz de nós uma terra boa. Remove os espinhos do egoísmo, as pedras da vaidade, as ervas daninhas da nossa intolerância. Permite que tua semente floresça em nós, para que possamos dar frutos de amor, paz e caridade. Tenho a certeza que caminhamos para um futuro melhor e que a paz e a justiça divina, frutos abençoados do amor, permanecerão no planeta Terra para sempre, pois é realmente algo de maravilhoso que tanto procuramos. Mateus, capítulo 17, versículo 20, palavras de Jesus aos discípulos. Porque a tua fé é pequena. Digo a verdade a vocês, se a sua fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. E aqui também um texto de Cora Coralina. A estrada da vida pode ser longa e áspera, faça mais longa e suave, caminhando e cantando com as mãos cheias de sementes de luz. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar com cada um de vocês aqui presentes do outro lado da telinha, encarnados e desencarnados, a lição desta noite para podermos refleti-la, redimir-nos, transformar-nos e sermos sementes na construção da nova terra e na nossa reeducação
para sermos instrumentos da paz, fortalecendo a nossa moral ao serviço do bem e sementes de luz na caminhada do nosso próximo. A minha gratidão a você, Flávia, que é a nossa mentora dos temas para com as nossas exposições e as palestras das noites de segunda-feira, que nos traz grandes ensinamentos e nos fortalecendo a nossa caminhada evolutiva. Espero que cada um de vocês nessa noite que retorne para os seus lares melhores do que aqui chegaram, envolvidos pelas palavras que nos foi presenteada nesta noite. De minha parte, um beijão no coração de cada um de vocês e meu abraço de luz e até uma próxima oportunidade. Vamos aguardar um pouquinho o momento do passe. Hélio, obrigado. Vamos à nossa etapa final agora. Agradecendo por este momento e partindo para o nosso momento de vibrações. Aquele momento que nós vamos doar os nossos melhores sentimentos a partir deste momento. Imaginando o Mestre Jesus conosco, nos apoiando. Vamos mentalizar cada ponto que será dito e de nós. Vamos imaginar saindo um raio de luz que acolherá esses locais. Vibremos com Jesus, por todo este planeta Terra, por todos os espíritos que aqui vivem, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Vamos lembrar de todos os países e os seus governantes, principalmente aqueles países que ainda se encontram em conflito ou em dificuldades. Vamos vibrar pelo nosso país, o Brasil, pelo nosso estado de São Paulo, aqui a nossa cidade, Mauá. Vamos lembrar de todos os hospitais, das cadeias públicas, dos asilos, dos orfanatos e por todos aqueles que ainda moram nas ruas. Vamos lembrar de todos os nossos entes queridos, pedindo que eles sejam abençoados com o amor de Jesus e recebam os mesmos benefícios que nós estamos recebendo aqui neste momento. Agora vibremos aqui por nós, neste momento, agradecidos por este instante de reflexão. E mais uma vez, vamos até Deus através de Jesus em uma prece. Senhor Jesus, amigos espirituais aqui presentes, estamos agradecidos, Senhor, por mais este momento de nossas vidas, que nós possamos sair daqui fortalecidos, revigorados, para podermos enfrentar o nosso dia a dia nos nossos lares e na vida social. Graças a Deus. E vamos aguardar agora o momento do passe com tranquilidade.